Queria dar as boas-vindas a todas e a todos, tanto aos nossos colegas aqui do IPEA, sendo das carreiras do IPEA ou não, quanto aos colegas das outras carreiras. Este é um evento promovido pelas 4 entidades do ciclo de gestão. Então, pela nossa associação, assim como pela ANESP, Associação dos Gestores, pela ACE, Associação dos Analistas de Comércio Exterior, assim como pela SECOR, que é a Associação dos Analistas de Planejamento e Orçamento. E a ideia aqui que surgiu é dar o máximo de embasamento possível para as pessoas que, enfim, que estão aí com a possibilidade de fazer a migração até o final de julho para o regime previdenciário novo e que, portanto, enfim, estão precisando fazer essa decisão, que é uma decisão definitiva, nesse período de tempo. A gente teve, né, a indicação, e eu já queria agradecer em nome das 4 entidades ao Fernando por ter aceito aí, o convite, ter aceito fazer essa palestra. O Fernando Maranhão é auditor do TCU e tem feito um grande número de falas aí, tanto aqui, tanto no Rio de Janeiro, em Brasília, sobre justamente esse tema, a questão da previdência complementar e as mudanças a mudança no regime próprio e as questões a ser levadas em conta quando se considera a possibilidade de migração. A gente já teve um evento anterior, né, há cerca de, agora está me falhando a memória, mas talvez um mês atrás, que a gente trouxe o Cícero e o Daniel Pulino, que eram ambos do FUNPRESP, para fazer essa fala. E a gente sabe que vários dos colegas ou já fizeram ou pretendem fazer conversas com os consultores do FUNPRESP, fazer as simulações e tal. Então, eu queria deixar claro que tanto o evento anterior quanto essas falas não substituem isso, mas o objetivo das entidades é permitir que as pessoas tenham uma visão geral acerca de enfim, de todas as questões envolvidas, para que todo mundo possa fazer uma decisão informada e tenha em vista todas as questões que precisam ser consideradas, todas as variáveis e todas as incertezas que essa decisão tem que lidar. Eu não vou me estender mais, vou passar a palavra imediatamente ao Fernando. Ele vai fazer a fala, depois a gente vai ter aí a sessão aí de perguntas e respostas, vai ter uns microfones na plateia. Eu vou providenciar um para o Fernando para ele poder falar ali embaixo. Fernando, mais uma vez, obrigado e bem-vindo. Só para ele mesmo. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite aí de vocês para fazer essa apresentação. Eu sou servidor, auditor do TCU, né, desde 2008, entrei início de 2008 no TCU, mas o que me fez decidir estudar a fundo esse assunto, né, de migração de regime de previdência, foi justamente querer conhecer bem todas as regras envolvidas, e são muitas regras, e também para poder avaliar se seria interessante ou não, né, a migração no meu caso. E além de, quando você migra, né, você tem a opção de fazer adesão ao FUNPRESP ou não. Então, eu também procurei conhecer bem as regras do FUNPRESP para avaliar se eu faria também a minha migração, a minha adesão, caso eu migrasse para o regime de previdência complementar. A primeira coisa que eu senti necessidade para fazer essa análise foi fazer uma comparação de renda líquida total
que eu receberia, né, na aposentadoria, em cada uma das opções, fazendo a migração e não fazendo a migração também. Eu criei uma planilha Excel para isso, eu vou passar para vocês. Primeiro para tratar o meu caso, e depois eu fui parametrizando, evoluindo, trabalhando bastante nela, para que outros colegas, né, pudessem simular cada um a sua situação, né, com seus dados, e ver o resultado da simulação no seu caso. E além dessa questão da renda líquida total, vocês vão ver que existem vários outros aspectos relevantes que tem que ser levados em consideração também. Por exemplo, né, as regras de invalidez permanente, as regras de pensão por morte, a morte sem deixar dependentes, a gente vai ver o que é isso aí, regras de acumulação que estão para mudar, né, na reforma da Previdência, acumulação de benefícios, e também os riscos e as perspectivas futuras de cada uma dessas opções. Então, pessoal, é bastante conteúdo. A palestra deve durar em torno de 1h45, mais ou menos. E a gente vai abrir para perguntas no final, e a gente fica até tentar esgotar todas as perguntas aí no final. Aqui, o slide está... A qualidade da transmissão não está muito boa, não. Caso vocês tenham um pouco de dificuldade para ler, não se preocupem, eu vou estar falando todos os dados, explicando. Então, não fique preocupado se estiver um pouquinho difícil de ler o slide, não. Bom, pessoal, vamos lá, então. Qual que é o objetivo aqui? Discutir todos os aspectos relevantes que têm que ser levados em consideração nessa decisão, né, de migração ou não de regime de previdência. Quais são esses aspectos, né? Primeiro a gente vai ver então as regras atuais do regime próprio, quais as regras atuais de cálculo de aposentadoria, de invalidez permanente, de pensão por morte, como que funciona hoje, né? Onde que a gente está hoje? Quais são as novas regras do regime próprio que estão previstas na reforma da Previdência? Como que vai ficar a regra de cálculo de aposentadoria, de invalidez, de pensão, de acumulação de benefício. O que é a migração para o regime de previdência complementar e o benefício especial, quais são as características do benefício especial. E recentemente saíram 2 pareceres, né, sobre o benefício especial, que traz ainda mais segurança, né, sobre essa questão do benefício especial, a gente vai ver. As principais regras da FUNPRESP, para ajudar a decidir, né, pela adesão ou não adesão. Vamos fazer, então, a comparação de renda líquida total, né, em caso de migração para o regime de previdência complementar, com ou sem adesão ao FUNPRESP, e também em caso de não migração. A gente vai comparar as regras de invalidez permanente, pensão por morte, morte sem deixar dependentes, e acumulação de benefícios, né, que eu falei, nos 2 cenários. Vamos fazer uma análise completa de 2 casos de exemplo, para que vocês vejam como que é feita a análise, mas a ideia é que cada um faça a análise depois no seu caso individual, com os seus dados, né? Nessa análise aí, um servidor que a gente vai utilizar, ele vai estar na regra da média, e o outro servidor do exemplo está na regra da integralidade e paridade. Vamos discutir ao final os riscos e as perspectivas futuras de cada uma dessas opções. Bom, pessoal, então o primeiro ponto, né, que a gente tem que ver com certeza, a reforma da Previdência. A gente vai estar analisando a fundo aqui as regras que estão no substitutivo, que foi aprovado lá na Comissão Especial da Câmara em maio de 2017. Mas a gente vai pontuar também as diferenças para a PEC original, que foi enviada pelo governo. A gente vai ver que a PEC original ela era mais dura do que o substitutivo que foi aprovado. A gente vai ver essas diferenças. Por exemplo, né, o substitutivo é esperado que ele gere uma economia de 75% em relação ao que seria gerado pela PEC original. Bom, então, em linhas gerais, só para introduzir o tema, o que a reforma da Previdência traz? Ela estabelece, né, uma idade mínima de aposentadoria, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. E ela prevê também uma lei ordinária
para regulamentar novos aumentos na idade mínima, de acordo com o aumento na expectativa de vida aos 65 anos, que é chamado de regra do gatilho. Então, se a expectativa de vida aos 65 anos aumentar 1 ano, por essa regra, né, por essa lei ordinária, a idade mínima também aumentaria 1 ano. E o IBGE ele tem um estudo que entre 2015 e 2060, a expectativa de vida aos 65 anos, ela deve aumentar de 83,4 anos para 86,2 anos na média de ambos os sexos, né? Isso equivale a mais ou menos um aumento de 1 ano na expectativa de vida a cada 15 anos. Então, isso equivaleria a um aumento de 1 ano na idade mínima a cada 15 anos. Então, por essa visão, é razoável, que não seria desarrazoado, né, imaginar que a idade mínima daqui 25, 30 anos seria 67 para o homem e 64 para a mulher, por exemplo. A PEC original, para mostrar uma diferença aí já, ela previa 65 anos tanto para o homem quanto para a mulher. Outro aspecto, né, é que a reforma da Previdência ela vai piorar a regra de cálculo da aposentadoria de 2 formas diferentes. A primeira forma que ela vai piorar a regra de cálculo é que a média vai passar a considerar 100% das contribuições, e não mais as 80% maiores como era antes. Antes, as 20% piores contribuições eram descartadas no cálculo da média, agora a média vai considerar todas as contribuições. E ao se aposentar, vai ser recebido um percentual da média. A pessoa só vai receber 100% da média se ela alcançar 40 anos de contribuição. Isso é válido tanto para o homem quanto para a mulher, e a gente vai ver que o impacto negativo disso é maior no caso da mulher. Outra diferença aqui é que a PEC original ela previa 49 anos de contribuição para se alcançar esse 100% da média. Isso foi baixado para 40 anos no substitutivo. A reforma também ela vai dificultar acesso à regra da integralidade e paridade. Então, pelo que foi aprovado no substitutivo, para a pessoa manter a integralidade e paridade, ela tem que cumprir a idade mínima cheia. No caso, né, 65 homens e 62 a mulher. Se não cumprir, ela vai entrar também na regra da média. A gente vai ver em detalhes isso. A outra coisa importante que tem que ser levada em consideração é que a PEC original ela extinguia a integralidade e a paridade para aqueles servidores não enquadrados na regra de transição original que foi pensada. No caso, eram homens abaixo de 50 e mulheres abaixo de 45. Então, mesmo que tivessem direito à integralidade e paridade, seria extinta a integralidade e paridade para essas pessoas. Elas estariam na regra da média. A gente vai ver também que ela vai piorar a regra de aposentadoria por invalidez, e vai piorar bastante a regra de pensão por morte. A gente vai ver os cálculos, como é que vão ficar. E vamos discutir também a questão da vedação de acumulação de benefícios, né, envolvendo tanto o regime geral quanto o regime próprio. A outra questão que tem que ser discutida é o aumento da contribuição social, que no contexto recente aí foi a medida provisória 805, né, de 2017. A medida provisória já está com vigência encerrada, né, mas o que ela previa? Que até o teto do regime geral, a contribuição continuaria em 11%. Acima do teto, aumentaria de 11% para 14%. Esse aumento, ele incidiria, né, tanto para os ativos, quanto para os aposentados que recebem acima do teto. Porque os aposentados que recebem acima do teto, eles pagam contribuição social também. Começaria a incidir em fevereiro de 2018, né, aí foi suspensa por decisão liminar numa ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo. Mas, no mérito, esse argumento de que configuraria confisco não deve prosperar, porque tem que avaliar o seguinte: o estado de Goiás ele já tem uma alíquota de 14,25% de contribuição social, o estado do Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já tem uma alíquota de 14% de contribuição social, e recentemente o Rio de Janeiro e o Ceará também aprovaram uma alíquota de 14% de contribuição social. Então, se para todos esses estados não configurar confisco,
por que por servidores federais iria configurar, né? Então, a outra questão é que é possível haver novos aumentos da contribuição social. Existe um recurso, né, extraordinário com repercussão geral reconhecida no STF sobre esse tema, em que basicamente o STF vai acabar tendo que se posicionar sobre qual que seria o limite de majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores. Caso essa alíquota aumente de 14 para 16, por exemplo, depois 18. E havia um projeto de lei no Senado, que foi retirado pelo autor recentemente, que é o 395 de 2017, que ele trazia a previsão de uma alíquota suplementar também, né, outra alíquota, uma alíquota suplementar para cobrir déficit financeiro atuarial no regime próprio. A ideia desse projeto é a mesma que foi proposta no município de São Paulo, né, na reforma que foi proposta lá, que lá, né, a contribuição social aumentaria de 11% para 14% acima do teto do regime geral e seria criada uma alíquota suplementar de 5% para ajudar a cobrir o déficit também até 2090. E então a alíquota efetiva, né, lá, de 14 mais 5, iria para 19% de contribuição social. Nesse projeto aí dos servidores federais, a gente vai ver que a alíquota que foi prevista como máxima é maior ainda, chegava, né, a 22% para os servidores federais. O projeto foi retirado pelo autor, né? Bom, pessoal, então nesse contexto, né, os servidores têm a opção, ainda tem, né, que está dentro do prazo, de avaliar a migração para o regime de previdência complementar. E surgem muitas dúvidas, né, natural, muitas questões sobre essa migração. E uma delas, né, talvez a primeira, no caso para mim foi, né, é querer comparar qual que seria a sua renda líquida que você receberia não fazendo a migração, quando você fosse se aposentar, e também fazer uma simulação financeira de qual que é a renda líquida quando você fosse se aposentar fazendo a migração. A gente vai ver que para calcular a renda líquida no regime próprio, né, sem fazer a migração, que é isso em azul aqui, a gente já vai considerar as regras novas do regime próprio, a gente vai ver por quê. E aí fazendo então essa comparação, a pessoa pode cair ou na situação 1, que a renda é um pouco menor, numa situação 2 em que fica igual a renda líquida, ou numa situação 3 em que fica maior. Aqui é onde é mais importante esse caráter individual da decisão, porque para uns vai ficar igual, para outros vai ficar menor, para outros vai ficar maior. É muito individual pelos dados da pessoa, idade, média, o valor do benefício especial dela. Então tem que fazer essa análise, né? Apesar de ter que fazer essa análise, dá para afirmar que, em geral, quem está na regra da média tende a cair nessa situação 3 ou na situação 2. Isso não é uma lei, né? É só uma tendência. A tendência, quem está na regra da média, é ficar na situação 3 ou na situação 2. Quem está na regra da paridade e integralidade, já é bem mais comum acontecer de cair nessa situação 1, em que a renda líquida, na comparação, ficaria menor do que não fazendo a migração. Às vezes, muito menor, mais de 30% de diferença, às vezes pouco menor. A gente vai ver que isso aqui não esgota a análise, né? Então, a partir disso, a pessoa tem que avaliar os outros aspectos. Aqui, logicamente, que quanto maior for a perda, né, para fazer a migração, mais difícil vai ficando a decisão da pessoa de optar pela migração, porque ela já vai estar sabendo que ela vai estar perdendo renda líquida, né? Mas para uma perda aqui que seja pequena, a gente vai fazer isso no exemplo, inclusive lá com o servidor na regra da paridade e integralidade, pode ser interessante sim a migração mesmo nesse caso, analisando os outros aspectos. Outras dúvidas que surgem, né? Eu tenho direito à paridade e integralidade, será que é possível a migração valer a pena para mim? Sim, é possível a migração valer a pena para quem tem paridade e integralidade. Tem que fazer essa simulação financeira, né, de comparação de renda líquida. Não tem como fugir dessa comparação para analisar. Eu, por exemplo, tenho um colega que trabalha próximo ali, que
tem 39 anos de idade, tem direito à integralidade e paridade no TCU e fez a migração. Migrou, aderiu ao FUNPRESP. Então, assim, tem algumas pessoas, sim, com paridade e integralidade que estão fazendo a migração. E é possível valer a pena, sim. Outra questão é que falta pouco tempo para eu me aposentar. 5 anos, 10 anos. Será que é possível valer a pena a migração? É a mesma análise do caso anterior. Preencha todos os seus dados, calcule o seu benefício especial, coloque na planilha, compare a sua renda líquida total nos 2 cenários e é possível valer a pena também a migração, você fazendo essa análise. Outra questão, se eu migrar, eu vou perder tudo que eu já contribuí acima do teto do regime geral? Não vai perder. Vai haver o benefício especial, né, que é uma compensação, por isso que foi contribuído acima do teto já. A gente vai ver os detalhes do benefício especial. E uma última dúvida será que a reforma da Previdência vai ser aprovada mesmo? A gente vai ver, pessoal, que é mais prudente, mais razoável a pessoa, se for decidir por não migrar, ela já considerar as regras novas que estão previstas na reforma da Previdência. Seria extremamente arriscado a pessoa decidir não migrar baseado nas regras atuais, né, que vão mudar. E a gente vai discutir mais um pouco sobre isso também, esses riscos e perspectivas da Previdência na parte final. Vamos passar rapidamente aqui, pessoal, pelas regras atuais no regime próprio. Como que é hoje, né? A regra vale hoje. Primeira coisa, a questão de regra de cálculo e de reajuste, né? Então, quem entrou até 31 de dezembro de 2003 está na regra da paridade e integralidade. Então, essa pessoa vai se aposentar com a última remuneração, é a integralidade, né? E a regra de reajuste dela vai se acompanhar o reajuste dos ativos, se os ativos tiverem reajuste, que é a paridade. Quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 até 3 de fevereiro de 2013, está na regra da média sobre toda a remuneração. Então, como é que é a regra de cálculo? É a média das 80% maiores contribuições atualizadas pelo IPCA desde julho de 94 para cá. E a regra de reajuste, depois que a pessoa está aposentada, é a mesma do regime geral, que é a inflação anual pelo INPC. Agora, quem entrou a partir de 4 de fevereiro de 2013, que foi quando foi instituído o regime de previdência complementar, né, que foi criada a FUNPRESP do Executivo, essa pessoa também está na regra da média, só que a média é limitada ao teto do regime geral. Então, é o mesmo cálculo, né, da média das 80% maiores, mas limitado ao teto do regime geral. E a regra de reajuste também é a inflação anual pelo INPC, que é a mesma do regime geral. Aqui comentando, né, que a integralidade e a paridade são regras de transição. Elas estão no artigo 2º e 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. A regra da média, né, quem está na regra da média, é o artigo 40 da Constituição, que é a regra atual. Essa lei 10.887 de 2004, que diz, né, que a média é calculada utilizando as 80% maiores contribuições, e a lei 12.618 de 2012, que foi a lei que instituiu o regime de previdência complementar e que disciplina também o benefício especial. Então, pessoal, atualmente, né, você tem 2 tipos de aposentadoria voluntária, né? É por tempo de contribuição e também por idade. A aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, no caso do homem, com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, e no caso da mulher, com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela pode se aposentar com valor integral. O que é valor integral nesse caso? É a média das 80% maiores contribuições, ou a última remuneração, se a pessoa está na regra da paridade e integralidade. Agora, a outra opção é a aposentadoria por idade. Então, o homem, quando atinge 65 anos de idade, a mulher 60 anos de idade, pode pedir aposentadoria por idade, mas o valor vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Tem uma exigência também, que é um tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo que fosse dar aposentadoria.
essa exigência aqui ela vai continuar na reforma da Previdência, isso não vai mudar. A aposentadoria compulsória hoje já é aos 75 anos de idade e o valor proporcional ao tempo de contribuição. Como que funciona hoje, então, a aposentadoria por invalidez? O valor de referência da aposentadoria por invalidez, né, por onde que a gente vai começar a fazer os cálculos, é a média das 80% maiores contribuições, ou a última remuneração, se a pessoa tem direito à integralidade e paridade, que foi a mudança da emenda constitucional 70 de 2012. A regra geral é o valor ser proporcional ao tempo de contribuição. Então, se a pessoa tem pouco tempo de contribuição, acaba sendo ruim, né, essa regra. Só que a 8.112, ela fala que o valor não vai ser inferior a 1/3 da remuneração em atividade. Então, ela estabelece um piso para a aposentadoria por invalidez. E o valor pode ser integral, que é 100% do valor de referência, em caso de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. E a 8.112, ela também traz, né, esse rol aí de 13 doenças graves, contagiosas ou incuráveis, que dão direito a 100% do valor de referência. Aqui tem alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, paralisia irreversível. Esse rol de doenças aqui, a gente vai ver, né, vai sair dessas exceções que dão direito a 100% do valor de referência. Só vai sobrar acidente em serviço e moléstia profissional. Pensão por morte. Como que funciona hoje? O valor de referência dela é a última remuneração, ou seja, é um valor de referência bom. A pessoa, então, vai deixar como pensão até o teto do INSS, recebe o valor integral, e mais 70% do que ultrapassa o teto do INSS. E a Lei 13.135 de 2015, ela alterou a duração da pensão, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Então, agora a duração da pensão para o cônjuge é de acordo com a idade do cônjuge. Se o cônjuge tem entre 30 e 40 anos, a pensão vai ser por 15 anos. Se ele tiver entre 41 e 43, a pensão é por 20 anos. Se ele tiver 44 anos ou mais, a pensão é vitalícia. Se a pessoa que faleceu tiver menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento ou união estável, a pensão para o cônjuge é por apenas 4 meses. Isso já está valendo, né? Isso já é regra atual. Vamos ver agora então como que está previsto, né, de ficar as regras no regime próprio, de acordo com o que está no substitutivo, né, que foi aprovado lá na comissão especial da Câmara. A aposentadoria voluntária vai ser somente por idade, né, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, e é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai ver que vai ter uma regra de transição, mas porque ela vai morrer, né, mas ela vai morrer aos poucos, a aposentadoria por tempo de contribuição. A média vai passar a considerar 100% das contribuições, não mais as 80% maiores. Essa é a primeira piora no cálculo da média. Isso está no artigo 19 do substitutivo da PEC. E é necessário o pessoal fazer as contas, então, e avaliar com cuidado se vale a pena averbar tempo anterior de regime geral. Porque nesse cenário, o tempo anterior de regime geral vai afetar mais o cálculo da sua média. Mas, ao mesmo tempo, vai se exigir 40 anos para receber 100% da média. Se a pessoa não for alcançar os 40 anos de contribuição, às vezes é interessante averbar para alcançar os 100% da média, ainda que a média caia um pouco. É necessário fazer as contas, né? Uma análise matemática mesmo. E a segunda piora no cálculo é a regra chamada, né, de percentuais escalonados aí de acordo com o tempo de contribuição. Então, o servidor, ele ao se aposentar, ele vai receber um percentual da média. Esse percentual ele vai ser de 100% somente se a pessoa alcançar 40 anos de contribuição. Isso é válido tanto para o homem quanto para a mulher. E o impacto é maior no caso da mulher, porque a mulher hoje, com 30 anos de contribuição, ela já recebe 100% da média, né? Agora ela vai precisar de 40 anos de contribuição. O tempo mínimo de contribuição no regime próprio, né, é de 25 anos.
está sendo fixado em 25 anos. E mantém aquela regra que a gente já comentou de tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que fosse dar a aposentadoria. Como que funciona esse percentual que vai ser recebido da média, né, de acordo com o tempo de contribuição? Se a pessoa tiver... A pessoa então precisa ter pelo menos 25 anos de contribuição e ela vai receber 70% da média. Os primeiros 5 anos aqui a mais, né, até os 30 anos de contribuição, aumenta 1,5% por ano. Então, quando chegar em 30 anos, está em 77,5% da média. Nos próximos 5 anos, aumenta 2% ao ano. Então, quando chegar aqui em 35 anos, a pessoa vai ter direito a 87,5% da média. E nos próximos 5 anos aqui, aumenta 2,5% por ano, chegando, portanto, ao 100% com 40 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição ela vai acabar, mas foi fixado uma regra de transição para ela. A gente vai ver que o valor que vai ser recebido na transição é muito ruim. Vamos primeiro falar qual que é a regra de transição, né? Então, para poder solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, se enquadrar na transição, né, a pessoa vai ter um pedágio de 30% a mais do tempo que faltava para atingir 35 anos, no caso do homem, 30 anos no caso da mulher. Então, se para um homem faltava 5 anos para se aposentar, 30% disso, né, vai faltar 1 ano e meio, 6 anos e meio agora, né? Vai ter que cumprir uma idade mínima também, que está prevista de ser progressiva e que aumenta 1 ano a cada 2 anos. Então, se a PEC começasse em 2018, a idade mínima da mulher seria 55, do homem 60. E vai aumentando 1 ano a cada 2 anos. No caso do homem, já atinge os 65 anos em 2028. E no caso da mulher, já atinge os 62 anos, como idade mínima, em 2032. E aqui o grande ponto que fica ruim a transição é que a nova regra de cálculo ela já se aplica para quem solicitar o enquadramento na regra de transição. Então, por exemplo, uma mulher que vai se aposentar com 30 anos de contribuição, agora ela vai receber 77,5% da média, que a gente viu aqui, né? 30 anos de contribuição, 77,5%. Ela vai receber 77,5% da média, calculado utilizando 100% das contribuições dela. Antes, né, sem essa reforma, ela receberia 100% da média, calculado utilizando as 80% maiores contribuições. Isso dá um impacto grande. Como que fica a regra de transição, que também existe para quem tem direito à paridade e integralidade? Para poder manter a integralidade e a paridade, está lá definido que a pessoa vai ter que cumprir a idade mínima cheia. 65 homens e 65 mulher. Se a pessoa decidir não cumprir a idade mínima cheia, ela vai receber um percentual de 100% da média. Então, aqui o benefício que essa pessoa está levando é de não se aplicar aquela tabela de percentuais escalonados de acordo com o tempo de contribuição. Se ela cumprir lá os requisitos da transição e não tiver cumprido a idade mínima de 65 para homem e 62 para mulher, ela se aposenta com 100% da média. Mas isso pode representar uma queda grande de renda também. Tem uma regra antiga aí, que para quem entrou antes de até 16 de dezembro de 98, que diz que reduz 1 ano na idade mínima, né, para cada 1 ano de contribuição que ultrapassa 35 anos no caso do homem ou 30 anos no caso da mulher. Essa regra continua valendo, mas se a pessoa fizer uso dela, ela também vai se enquadrar, ela vai estar abrindo mão da paridade e integralidade e vai estar se enquadrando nessa regra de 100% da média. E a paridade e integralidade passa a ser totalmente regulamentada por essa emenda constitucional. Ela revoga as regras de transição anteriores, né, que era a emenda constitucional 41 e a 47, ficam revogadas. A aposentadoria compulsória, o que está previsto? Né? Quem tiver menos de 25 anos de contribuição não consegue se aposentar. Só vai conseguir se aposentar quando atingir a compulsória, que continua sendo aos 75 anos de idade, mas vai haver um fator redutor, que é o tempo que ela tem de contribuição dividido por 25, sobre
aqueles percentuais lá escalonados. Como essa pessoa não atingiu, caso ela não atinja, né, 25 anos de contribuição, ela vai pegar o percentual inicial daquela tabela de percentuais, que é de 70%. Aí o redutor dela, se ela tiver 20 anos de contribuição, é 20 sobre 25, que dá 80%, vezes o valor inicial da tabela de percentuais, que é 70%. Então, esse servidor se aposentaria com 56% sobre a média. E o caso do servidor que já cumpriu os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da emenda. Para esse servidor, não muda nada. Ele não é afetado pela reforma, porque lá explicitamente diz, né, que quem já cumpriu os requisitos para a concessão da aposentadoria pode solicitar a aposentadoria pelas regras vigentes no momento em que cumpriu os requisitos. E porque tem pessoas que já cumpriram, né, que já poderia solicitar a aposentadoria e com medo da reforma solicita, né? Está previsto explicitamente no substitutivo que a pessoa pode solicitar a qualquer momento, né, a aposentadoria pelas regras vigentes quando ela cumpriu os requisitos. Então, não é afetada pela reforma. Como que fica, isso é importante, né, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, as novas regras, né? O valor de referência da aposentadoria por invalidez é a média de 100% das contribuições, inclusive para quem está na regra da paridade e integralidade. E aí vai aplicar aquela tabela de percentual sobre a média de acordo com o tempo de contribuição, né? Como o mínimo é 70%, para quem tem pouco tempo de contribuição, nesse aspecto a mudança é boa, porque o piso antes era 1/3, né, que está previsto lá na 8.112. Aqui a pessoa vai receber o mínimo de 70% sobre a média de 100% das contribuições dela. Então, para quem tem pouco tempo, a regra, nesse aspecto, ela é boa. E o percentual sobre a média vai ser de 100% da média, né, somente em caso de acidente em serviço e doença profissional. Então, aquela doença grave, contagiosa e incurável, né, que a 8.112 traz a relação de quais são essas doenças, não constam mais das exceções. E a pensão por morte? O valor de referência, né, se a pessoa for aposentada, é o valor da aposentadoria. Se a pessoa estiver na ativa, é o valor da aposentadoria por invalidez, como se ela tivesse se aposentado por invalidez, né, antes de falecer. E aí, sobre o valor de referência, calcula o valor integral até o teto do regime geral e mais 70% do que ultrapassar o teto. Aí, sobre esse resultado, você aplica as cotas. Aí está previsto lá uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. São cotas não reversíveis. Então, se a pessoa falecer deixando somente o cônjuge como dependente, a cota dele vai ser 50% da cota familiar, mais 10% do cônjuge, 60% sobre o valor calculado. A duração da pensão é de acordo com a idade do cônjuge, né? Essa regra já mudou em 2015. Isso já está em vigência. Vamos fazer um exemplo aqui de como que seria uma pensão deixada por um servidor aqui. Um exemplo numérico, né? Chamei o servidor aqui de José. Ele é da ativa, né? Ele tem 20 anos de contribuição. A remuneração bruta atual dele, estou usando aqui 25 mil, média de 100% das contribuições de 15 mil, e tem uma esposa com 40 anos de idade e um filho com 10 anos de idade como dependentes. Como é que é o cálculo da aposentadoria? Então, como é que é o cálculo da pensão, né, se esse servidor vier a falecer? Primeiro a gente vai calcular a aposentadoria por invalidez dele. Como ele tem 20 anos de contribuição, isso é menos do que 25 anos, ele vai pegar o percentual inicial da tabela, que é 70%. 70% sobre a média de 100% dele, que é 15 mil, dá 10.500. Então, se ele ficar inválido, esse seria o valor da aposentadoria por invalidez dele, 10.500, que equivale, nesse exemplo, a 42% da remuneração atual dele. Aí, sobre esse resultado, você aplica esse fator de 70% sobre o valor que ultrapassa o teto do regime geral. O teto do regime geral é 5.645,80 atualmente. Então, isso aqui vai de 10.500, vai cair para 9.040. Cai mais um pouco aqui no caso, né?
E, em seguida, aplica a cota familiar, 50% mais 10% por dependente. Como ele tem a esposa como dependente e o filho, 50% mais 10 mais 10 dá 70%. Quando o filho atingir 21 anos, a cota de 10% dele vai acabar. A cota total, então, vai cair para 60%. Então, a cota aqui que a gente calculou de 70%, vezes o resultado aqui de 9.040, dá aproximadamente 6.330, é o valor da pensão. Veja que ele recebia 25 mil, deixou a pensão de 6.330, que equivale, nesse exemplo, a aproximadamente 25% da remuneração atual dele. E qual que é a duração dessa pensão? Como a esposa, né, tem 40 anos de idade, entre 30 e 40 anos, a duração é por 15 anos. Não é uma pensão vitalícia, né? Outra questão importante para fechar as novas regras previstas na reforma da Previdência é a questão da acumulação de benefícios. Duas coisas que não são tão relevantes, depois a gente vai chegar na que é importante aqui. Lá prevê, então, que é vedado acumular 2 aposentadorias no regime próprio, exceto cargos acumuláveis. Isso já existe, na verdade. Também traz lá que é vedado acumular 2 pensões por morte, isso já envolvendo tanto o regime geral quanto o regime próprio. E também que é vedado acumular aposentadoria e pensão por morte. Aqui é onde a coisa é importante, envolvendo tanto o regime geral quanto o regime próprio, se o valor total ultrapassar 2 salários mínimos. E, em geral, no nosso caso, vai ultrapassar 2 salários mínimos, né? O que isso implica, então, pessoal? Se o servidor e o cônjuge estão aposentados, quando um deles morrer, o outro vai ter que optar pela aposentadoria que está recebendo ou pela pensão que o que faleceu deixou. Não vai conseguir acumular, né, dado que está ultrapassando 2 salários mínimos. Um outro cenário que pode acontecer é o servidor ou o cônjuge na ativa recebendo pensão, né? Quando essa pessoa, então, quando ela se aposentar, ela vai ter que optar entre a aposentadoria que ela vai receber ou a pensão que ela já vinha recebendo. Quando se aposentar, ela não vai poder acumular as duas coisas, o que vai desestimular ela a se aposentar, nesse caso, né? E continua permitida a acumulação de aposentadoria no regime próprio e aposentadoria no regime geral. Para quem continua contribuindo para o regime geral, né, sem ser como contribuinte individual facultativo, que é vedado nesse caso. Tem pessoa que dá aula, né, e contribui tanto para o regime próprio quanto para o regime geral. Isso aqui continua permitido. Ok, pessoal, vamos ver então agora como é que funciona o regime de previdência complementar e as regras do benefício especial também, que no geral o pessoal tem muita dúvida sobre o benefício especial. Bom, pessoal, o regime de previdência complementar, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 40, parágrafos aí 14 a 16 do artigo 40. O que diz lá, né? Que uma vez que foi instituído o regime de previdência complementar, quem ingressar, né, posteriormente no regime próprio passa a ter a aposentadoria e pensão limitada ao teto do regime geral. E para o servidor que ingressou antes, depende, né, de uma prévia e expressa opção para se aplicar para o servidor que ingressou antes, que é a gente, no caso, né? O regime de previdência complementar foi instituído pela Lei 12.618, de 2012, mas a vigência da lei só se deu com a aprovação dos planos de benefícios na Previc, que é quem fiscaliza, né, essas entidades. A FUNPRESP do Executivo teve o plano dela aprovado em 4 de fevereiro de 2013, do Legislativo em 7 de maio de 2013 e a do Judiciário em 14 de outubro de 2013. Então, pessoal, para o servidor que migrar para o RPC, o que quer dizer migrar, né, para o regime de previdência complementar? Quer dizer exercer a opção prevista no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. O que vai acontecer com esse servidor? Ele vai continuar no regime próprio, mas ele vai passar a ter aposentadoria e pensão limitada ao teto do regime geral. Então, essa é uma coisa importante, que algumas pessoas falam assim, eu vou migrar para o regime geral. Não, a pessoa continua no regime próprio, limitada ao teto do regime geral. As coisas não se misturam. É assegurado um direito a um benefício especial, a gente vai ver em detalhes aí as regras dele.
E a contribuição social de 11% ela passa a incidir somente até o teto do regime geral. 11% do teto atual dá R$ 621,04 por mês, que a pessoa continua contribuindo para o regime próprio. O impacto é apenas no valor dos benefícios de aposentadoria e pensão a ser recebido do regime próprio. Isso é o que está previsto na Constituição, né, no parágrafo 14 do artigo 40. Então, pessoal, a migração ela não altera a remuneração que vai ser recebida, por exemplo, no caso das licenças previstas na 8.112, como, por exemplo, licença para tratamento de saúde, ou licença da servidora gestante, continua recebendo normalmente, né, o salário integral nesses casos. A lei também traz, né, que migrar é uma opção irrevogável e irretratável. Portanto, né, a pessoa tem que fazer uma análise detalhada, né, porque não tem volta depois que migra. E o prazo de migração é 28 de julho de 2018. Esse prazo já havia se encerrado e houve uma lei, né, em 2016 que determinou a reabertura do prazo por 24 meses. É possível que isso aconteça novamente? Sim, é possível. Mas dá para contar com isso? Não. Então, assim, o que é o mais recomendado? Façam as análises, né? Tire um tempo da sua vida para fazer essa análise. E se você concluir que é interessante, migrar até essa data. Porque não dá para contar que o prazo vai ser reaberto ou vai ser estendido, né? Ainda que seja possível que isso aconteça. Migrar para o regime de previdência complementar, pessoal, outra coisa importante, é diferente de aderir à FUNPRESP. O pessoal mistura muito essas duas coisas. Então, por exemplo, né, é possível a pessoa migrar para o regime de previdência complementar e não aderir à FUNPRESP. Isso é equivalente a fazer a aposentadoria complementar por conta própria, né? A gente vai ver uma estatística aí que eu vou mostrar que um percentual de pessoas optam, de fato, por esse caminho. E é possível também não migrar para o regime de previdência complementar e aderir à FUNPRESP como ativo alternativo. Nesse caso aí, a pessoa não tem direito à contrapartida da União, ela não tem a cobertura de invalidez e pensão lá, que tem na FUNPRESP. É muito semelhante a fazer uma previdência privada do tipo PGBL, mas com a desvantagem de não ter liquidez, porque a pessoa não pode resgatar esses recursos se ela desistir dessa previdência alternativa, vamos dizer assim, né? Então, vamos focar aqui no ativo normal, né? Que é a pessoa que migra e adere à FUNPRESP, né, com direito à contrapartida da União. Essa pessoa, então, ela vai receber 3 rendas quando ela se aposentar. Ela vai receber a média do regime próprio, limitada ao do regime geral, porque ela fez a migração. Quem vai pagar isso para ela é o órgão, o regime próprio. Ela vai receber também o benefício especial. Quem vai pagar o benefício especial é a União, né, o órgão, o regime próprio aqui também no caso. E ela vai receber uma renda mensal da FUNPRESP, né, como aqui considerando que ela aderiu à FUNPRESP, paga obviamente pela FUNPRESP. Aqui, pessoal, na hora que a gente for fazer lá a simulação financeira, a gente vai ver que tem uma 4ª renda aqui também, porque o desconto que essa pessoa está tendo é menor do que quem não migrou. Então a gente vai considerar que ela está investindo essa diferença também, num PGBL privado separado, para poder manter os custos iguais. A gente vai ver isso. Então, pessoal, benefício especial, ele está previsto na Lei 12.618 de 2012, no artigo 3º, né, parágrafos 1º a 8º aí. O que é o benefício especial? É um direito assegurado a quem realizar a migração. Ele é uma forma de compensar, né, de compensação pelas contribuições acima do teto do regime geral que já foram realizadas no regime próprio. O valor que vai ser considerado aí, né, ele é proporcional às contribuições já efetuadas não só para regime próprio da União, como também para regime próprio dos estados, Distrito Federal e municípios. A gente vai ver que havia uma dúvida, né, que o parecer recente da Conjur, do Ministério do Planejamento, também se posiciona, de que contabiliza para todos os fins essas contribuições para estados, Distrito Federal e municípios, tanto para o cálculo do fator de conversão, que é a fração, quanto para a média das 80% maiores. Ele é recebido, pessoal, apenas em caso de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, no regime próprio da União.
Então, se a pessoa não se aposentar ou não for receber pensão, né, pelo regime próprio da União, não vai receber o benefício especial, conforme está previsto na lei. O valor é corrigido pelo mesmo índice do regime geral, que é a inflação anual pelo INPC, a partir da migração. E as contribuições anteriores para regime geral e também contribuições anteriores para o regime próprio dos militares não entram no cálculo do benefício especial. Todos os pareceres também vão nesse sentido, no caso dos militares, né? A pessoa que tem lá 5, 10 anos como militar, isso não vai influenciar no cálculo do benefício especial. E nem tempo anterior de regime geral. Recentemente, pessoal, saíram 2 pareceres importantes aí. O primeiro deles foi um parecer do setor jurídico lá da FUNPRESP mesmo, foi agora no final de abril de 2018. Outro parecer foi o parecer da Conjur, do Ministério do Planejamento, provocado pelo parecer da FUNPRESP, né, que caminhou pela manifestação do Ministério do Planejamento também, esse já no final de maio de 2018 agora. O que basicamente o parecer diz? Que o benefício especial ele possui natureza jurídica compensatória, ou seja, ele não possui natureza jurídica previdenciária no sentido estrito, ele possui natureza jurídica compensatória. A adesão a esse novo regime previdenciário, ela constitui sim um ato jurídico perfeito e que gera um direito adquirido ao benefício especial. As regras, né, e as condições aí previstas para concessão e pagamento do benefício especial não podem ser alteradas unilateralmente pela União, após feita a migração, né? Aqui fala, né, sequer por meio de emenda constitucional. Aqui o outro ponto que eu comentei, né, as contribuições pagas pelos servidores para os demais entes federativos são incluídas sim no cálculo do benefício especial. Então a pessoa que tem 10 anos lá contribuindo para o regime próprio como auditor no estado de São Paulo, tal, isso entra no cálculo do benefício especial. E o benefício especial, que também aqui é importante, ele não pode ser equiparado, né, a proventos de aposentadoria e pensão, então a contribuição previdenciária não incide sobre o benefício especial. Então, assim, até recentemente, a minha planilha que eu disponibilizava, por uma questão de prudência, considerava que enquanto não fosse pacificada essa questão, a gente consideraria que iria incidir a contribuição previdenciária sobre o benefício especial. Com esse posicionamento aqui, pessoal, já há segurança para, na simulação, a gente já não calcular mais, já considerar que não incide a contribuição social sobre o benefício especial. E, pessoal, também aqui, no mesmo sentido, né, desses 2 pareceres recentes, tem o parecer do Gilson Dipp, que é jurista, né, e ex-ministro do STJ, de fevereiro de 2018 agora, em que ele defende essas posições todas também, só que ele vai além no parecer dele, o Gilson Dipp. Ele defende que o percentual da alíquota de contrapartida do patrocinador torna-se um direito adquirido de quem fizer a migração também. Então, pessoal, uma eventual redução dessa alíquota do patrocinador somente poderia operar efeitos futuros sem prejudicar os servidores que já fizeram a migração. Ele não detalha muita argumentação sobre esse ponto, não sei se essa visão é majoritária, mas é interessante, pelo menos, né, que até a contrapartida de 1 para 1, ele defende que é direito adquirido de quem realizar a migração, no parecer dele. Como é que é o cálculo do benefício especial? O primeiro ponto é calcular a média, né, das 80% maiores contribuições para regimes próprios apenas. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Com esse cálculo em mãos, você vai subtrair o teto do regime geral no momento que você está fazendo a migração e multiplicar por uma fração. Essa fração aqui, eu estou colocando aqui tempo de contribuição para regime próprio em anos, sobre 35 no caso do homem, ou 30 no caso da mulher. Aqui, na lei, traz 455 no caso do homem, 390 no caso da mulher. É porque lá está com uma quantidade de contribuições. E cada ano considera-se 13 contribuições, porque a gratificação natalina, né, a contribuição sobre ela é contabilizada separado. Que é equivalente, né, a considerar um denominador de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então, pessoal, o benefício especial ele pode ser visto, né, como uma forma de se congelar parte da regra de cálculo atual, na forma de um benefício financeiro, que vai ser recebido lá na aposentadoria, ou no caso de pensão também, né?
E esse benefício, ele passa a ser corrigido pela inflação desde o momento em que a pessoa faz a migração. Dá para encará-lo dessa forma também. Com a aprovação da reforma da Previdência, no caso aqui na PEC 287 de 2016, é provável, né, pessoal, que a fórmula de cálculo do benefício especial de quem for migrar depois da reforma da Previdência vai ficar pior. Por exemplo, né, poderia considerar 100% das contribuições em vez das 80% maiores, seguindo a regra nova, e poderia também considerar um denominador de 40 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, seguindo a regra nova também. A FUNPRESP ela disponibiliza uma planilha para a pessoa preencher todos os seus salários básicos de contribuição e calcular o seu benefício especial. O site do CIGEP também faz essa simulação, mas eu já vi problemas no site do CIGEP. Parece que ele não considera as contribuições sobre a gratificação natalina, então isso diminui o numerador, no caso da fração. Parece que, acho que não sei se isso vai ser corrigido. É uma simulação que o CIGEP faz também, mas o que eu sugiro, né, é fazer o cálculo na mão. E a planilha que eu vou passar para vocês, ela faz esse cálculo e ela mostra em detalhes o cálculo. Não dá para confiar 100%, não dá. Primeiro porque depende da pessoa, por exemplo, às vezes averbar as contribuições para regimes próprios que ela eventualmente não tenha averbado e o CIGEP não consegue ter isso, né, ao alcance para fazer o cálculo. Tem esse problema da questão do 13º salário, que ele não considera, e isso diminui o numerador da fórmula. Sim, mas eu já vi, por exemplo, no caso da média das 80%, ficar maior, porque pegou só o cargo atual da pessoa, e essa pessoa tinha um cargo anterior, que o salário era menor, mas não estava considerado no CIGEP. Aí o cálculo da média dos 80% ficou maior. Então, jogando o anterior, a média caiu um pouco, mas o tempo de contribuição aumentava bastante. No geral, fica menor. Então, não é uma lei isso não, mas aqui o jeito é preencher de fato todo o seu salário de contribuição, 13 por ano. Então, se a pessoa tem 10 anos, são 130 lançamentos, tem 20 anos, são 260 lançamentos, e ter isso bem detalhadinho mesmo. Eu vou mostrar isso na planilha minha, pessoal, que fica bem fácil de entender também. Aqui, mais por curiosidade, as migrações que já aconteceram, né? A FUNPRESP apresentou esse dado, né, que no Poder Executivo, a informação aí é de maio de 2018, já até então, né, aconteceram 2.767 migrações para o regime de previdência complementar, e desse número, 75% aderiram à FUNPRESP, né, 2.065 servidores. 25%, então, dos que migraram lá no Poder Executivo não aderiram à FUNPRESP. 60% dessas migrações aconteceram aqui no Distrito Federal, quase 40% delas foram provenientes do Ministério da Fazenda, e, dividindo por idade, né, 89% desses que migraram tinham entre 25 e 44 anos, 10% tinham entre 45 e 54 anos, e 1% tinha mais de 54 anos. Então, assim, existem pessoas acima de 50 anos que também fazem a migração sem problemas, né? Aqui, dados do TCU, essa aqui é informação bastante recente, né, agora de 6 de junho. No TCU, 227 servidores fizeram a migração para o regime de previdência complementar. Desses, 85% aderiram à FUNPRESP e 15% não aderiram. Na Câmara e no Senado, um dado mais antigo, eu prefiro não colocar, a estatística também é por aí. Em torno de 20% não aderem à FUNPRESP, dos que migram, 80% fazem adesão. Então, pessoal, aqui vocês vejam que no TCU até é baixo o percentual, né, 15%. No Executivo é um pouco mais alto, próximo de 25%. Das pessoas que migram optam por não aderir ao FUNPRESP. Ou seja, a pessoa também, essa é uma segunda decisão, portanto, né, que é você fazendo a migração se você vai ou não aderir ao FUNPRESP. Então, pessoal, vamos... Deu problema aqui.
Parou de passar o passador. Deixa eu ver aqui. Ok. Então vamos passar sobre as principais regras do FUNPRESP, tentar detalhar tudo aquilo que é relevante, né, no FUNPRESP para ajudar nessa decisão de fazer a adesão ou não, caso decida por migrar. Pessoal, o FUNPRESP, né, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Poder Executivo Federal, é uma entidade fechada de previdência complementar, é uma fundação sem fins lucrativos, de direito privado, com natureza pública, e tem autonomia administrativa, financeira, gerencial. Ela é vinculada, né, é uma entidade da administração indireta, vinculada ao Ministério do Planejamento. Então, pessoal, os novos servidores, né, que ingressaram no Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013, eles passam a ter aposentadoria e pensão no regime próprio, limitado ao teto do regime geral. E para esses servidores, né, aderir à FUNPRESP, quer dizer, para todos, na verdade, aderir à FUNPRESP é uma forma opcional de complementar a aposentadoria. Não é obrigatório, né? A Lei 13.183 de 2015, ela estabeleceu aí a inscrição automática, né, para os novos servidores com remuneração acima do teto do regime geral. Mas, né, nesse caso, a pessoa tem 90 dias para solicitar o cancelamento e pegar o valor corrigido de volta. É meio que um incentivo para a pessoa, que às vezes não tem nem conhecimento, né, e pode eventualmente estar perdendo a oportunidade, né? Ela é feita a inscrição automática dela quando ela entra no cargo e ela tem 90 dias para cancelar e pegar o dinheiro de volta nesse caso. O salário de participação na FUNPRESP é o valor que ultrapassa o teto do regime geral. Então, até o teto do regime geral, que é o 5.645, continua contribuindo com 11% para o regime próprio, dá os R$ 621,04. A alíquota, né, de contribuição sobre o salário de participação, a pessoa pode escolher entre 7,5%, 8% ou 8,5%, e essa alíquota ela pode ser alterada anualmente. Isso também está na Lei 12.618, que a alíquota pode ser alterada anualmente. Normalmente, acho que é no mês de abril que faz essa alteração de alíquota. A contrapartida do patrocinador, na Lei 12.618, está previsto, né, que a alíquota de contribuição do patrocinador será igual à do participante, não podendo exceder 8,5%. Outra regra que existe sobre contrapartida do patrocinador é na Constituição, que diz que a contrapartida do patrocinador não pode exceder a do segurado em hipótese alguma. Aqui fazendo um exemplo numérico, né? Então pega um servidor, novamente aqui eu estou usando a remuneração bruta de 25 mil, já excluídas as parcelas indenizatórias. Então, atualmente, né, o que esse servidor paga de contribuição previdenciária? Ele paga 11% sobre os 25 mil, já tirei as parcelas indenizatórias, né, que dá 2.750 por mês de contribuição previdenciária. Com o aumento que está previsto da alíquota, né, pessoal, acima do teto para 14%, ele vai continuar contribuindo com 11% até o teto, que dá 11% de 5.655, dá R$ 621,04, e acima do teto a alíquota passa para 14%. No caso aqui, 19.354, né, o valor que ultrapassa o teto, vai incidir a alíquota de 14%, 2.709, somando, a contribuição aqui aumentaria então para 3.330, né, de 2.750 para 3.330. Se esse servidor migrar e aderir ao FUNPRESP, né, escolhendo uma alíquota de 8,5%, como é que vai ser a contribuição previdenciária dele? Até o teto do regime geral, ele vai continuar contribuindo com 11% sobre o teto, R$ 620,04, que vai estar indo lá para o regime próprio. Para a FUNPRESP, vai ser descontado 8,5%, porque ele escolheu a alíquota de 8,5%, sobre o que ultrapassa o teto do salário dele. Os mesmos 19.354 aqui, que dá 1.645. Somando, né, o desconto total aqui, então, de contribuição previdenciária dele está em 2.266. Vejam aqui que isso aqui é mais de R$ 1.000 de diferença para o servidor que não fez a migração, né, e está pagando essa alíquota maior aqui de previdência. E na simulação financeira que a gente vai fazer, para manter os custos iguais nos dois cenários, a gente também vai investir essa diferença
para que fique justa a comparação, né? Mantendo o mesmo custo, a gente vai pegar essa diferença e investir separado da Funpresp, né? A gente vai ver por quê também. Pessoal, então, a previdência complementar, né? Outro aspecto importante dela é que ela é um patrimônio. Então, em caso de morte sem dependentes, né? Dependentes aí, normalmente o cônjuge, né, e filhos menores de 21 anos, todo o patrimônio acumulado vai como herança para os herdeiros. Então, por exemplo, né, os filhos maiores de 21 anos, ou o pai e a mãe, o dinheiro ele não vai ficar para a Funpresp, né, pessoal? Como acontece com o regime próprio nesse caso. Imagina a pessoa que aposentou aos 65 anos, vem a falecer aos 66, não tem dependentes, né, não tem cônjuge, é separado, por exemplo, e os filhos já são maiores de 21, essa pessoa com 1 ano faleceu, acabou, não vai deixar pensão, toda aquela contribuição que ela fez ao longo da vida ficou, de certa forma, para o regime próprio. Não, herdeiros aqui é no sentido do Código Civil, vale as regras do Código Civil. Sim, vale as regras de herança do Código Civil. É como se fosse um patrimônio que você deixou, assim como a casa, o carro. O participante beneficiário ele deve solicitar o benefício no regime próprio, né, aposentadoria e pensão, para depois dar entrada no benefício na Funpresp, né? Então, primeiro é concedido lá a pensão no regime próprio, depois ele dá entrada na Funpresp, no caso o beneficiário, né, para receber a pensão também na Funpresp. A gente vai ver isso aí logo à frente já, caso ele saia, né? Caso ele decida sair. Já vou te responder. Então, a Funpresp, pessoal, ela é um plano de contribuição definida, né? Não é um plano de benefício definido, como existem muitos aí, né? Então, contribuição definida quer dizer o quê? Né? A contribuição mensal ela é capitalizada, né? Ela é investida para render juros mensais, né? E a meta atuarial atual, né, da Funpresp é IPCA mais 4% ao ano. Esse é o índice de referência, né, que é utilizado para gerir os investimentos. A gente vai ver um pouco mais sobre isso também. O patrimônio acumulado, então, ele é convertido em renda quando da aposentadoria, considerando a expectativa de vida. Então, se a pessoa conseguiu acumular R$1 milhão, esse R$1 milhão vai ser convertido em renda, considerando a expectativa de vida dela quando ela se aposenta. Se acumular mais, vai converter uma renda maior. O risco de déficit atuarial é muito reduzido nesse modelo, né? Porque ele vai residir basicamente na parte coletiva, que envolve a solidariedade, como a invalidez, a pensão, a sobrevida além da expectativa de vida, porque aí existe um fundo coletivo para bancar esses tipos de evento, né? A gente vai ver que aí o risco ele fica mais em cima desse fundo coletivo, mais que esse fundo coletivo, o percentual que vai para ele é bem conservador, existem cálculos atuariais para isso. A gente vai ver mais detalhes dele. Então, na Funpresp você tem uma conta individualizada, né? Então, o seu dinheiro lá fica na sua conta, né, no seu CPF. Você pode fazer o acompanhamento online, né, tirar o extrato todo mês, né? Ver o valor acumulado que você já tem, isso vai aumentando, né, todo mês. Outra coisa importante, né, pessoal, em caso de perda de vínculo com o patrocinador, e lá no regulamento da Funpresp diz que a aposentadoria é uma perda de vínculo também, ou a pessoa que decide sair do serviço público, né, pede exoneração, por exemplo. Então, em caso de perda de vínculo, é possível fazer o resgate ou a portabilidade do patrimônio que a pessoa acumulou lá. Se ela fizer a portabilidade, ela vai levar todo o patrimônio na reserva individual dela, tanto do que ela colocou, quanto do que o patrocinador colocou. E essa portabilidade, né, pela lei complementar que rege a matéria aí, o fundo de previdência de destino, para onde ela vai levar esse recurso, ela só vai poder receber isso, no mínimo, por um período de 15 anos. Não poderia fazer a portabilidade e resgatar no destino, estaria burlando a regra, né? Ele vai receber isso como renda por no mínimo 15 anos nesse fundo de destino que ela fez a portabilidade. O resgate ele leva parte do
leva a parte do participante e um percentual da parte do patrocinador. Aí tem essa tabela, né, que se a pessoa tem até 3 anos de filiação ao plano da FUNPRESP, ela leva 0% do que o patrocinador colocou. Isso vai crescendo aqui meio devagar. Quando ela chega em 18 anos de participação lá no plano, ela leva 50% da parte do patrocinador. E a partir de 24 anos de filiação ao plano, ele chega a 70% do que o patrocinador colocou, e esse é o máximo. Essa regra aqui é por causa de resgate, né? A pessoa sai, quer levar em dinheiro tudo que está ali, então essa regra de resgate do que o patrocinador colocou, ela vai levar somente um percentual. Fica para ajudar no financiamento lá da parte coletiva, do FCBE, que a gente vai ver, para ajudar nessa. Nesse caso é possível fazer a portabilidade de um para o outro. Sim. O que não modifica é você, por exemplo, entre executivo e executivo mesmo, né? Aí isso não configura perda de vínculo. Mas se for do executivo para o legislativo, configura e você pode fazer portabilidade ou resgate. É possível fazer o cancelamento do plano a qualquer momento, isso é importante. Então, assim, a pessoa pode sair da FUNPRESP a qualquer momento, né? Aí, o que é importante aqui? Que é garantido o mesmo valor do resgate quando ocorrer a perda do vínculo funcional. Então, a pessoa ficou 5 anos e cancelou. No caso de 5 anos, ela vai receber um pequeno percentual da parte do patrocinador, né? Quando ela perdeu o vínculo, seja por aposentadoria ou por exoneração, ela vai poder pegar esse dinheiro, né? Aqui o dinheiro vai ficar na FUNPRESP rendendo, não pode ser retirado de imediato. Isso é uma coisa importante de saber. Sim, a gente vai ver que sim. Se a pessoa sair do serviço, não se aposentar pelo regime próprio da União, ela vai perder o benefício especial. Sim? É uma boa pergunta. Essa questão da licença sem vencimento. Podemos deixar para o final, porque é bastante conteúdo aqui. E outra coisa importante, pessoal, a pessoa cancelou, ela pode voltar para a FUNPRESP a qualquer momento, e o dinheiro que ela tem, a conta dela, o tempo de filiação que ela já tem, são aproveitados. É como se tivesse pausado, né? E depois de 1 ano ela resolve voltar, reavalia, né? Ou a situação financeira dela melhorou, ela resolve voltar para a FUNPRESP, ela continua do ponto que ela parou. Como é que funciona o plano de custeio da FUNPRESP, né, pessoal? Para quem escolhe a alíquota de 8,5%, 7% vai como taxa de carregamento para os custos da FUNPRESP, 17,94% vai para esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários, né, que é o fundo coletivo, cujo objetivo aqui é pagar as pensões por morte, invalidez, sobrevida além da expectativa. E um detalhe aqui que a gente vai ver que é adicional de aposentadoria normal para quem deve contribuir menos de 35 anos. E 75,06% é o que vai para a reserva do participante, chamada de RAP no caso aí, né? Uma coisa importante aqui é que se a pessoa escolher uma alíquota de 8% ou de 7,5%, o percentual que vai para a reserva individual é um pouco menor. Então, além da pessoa já estar colocando menos dinheiro lá, desse dinheiro que está indo, em vez de 75% ir para a conta dela, vai 73%, no caso de escolher a alíquota de 8%. Se escolher a alíquota de 7,5%, vai 72%. Então, assim, o percentual é um pouquinho menor. Não, isso vale tanto para a contribuição da pessoa quanto da União. Eu vou mostrar isso aqui agora. Então, para cada, vamos dizer, R$100, né, que o participante coloca na FUNPRESP, né, no mês a mês, como é que vai aumentar a reserva que ele tem lá? O 100 dele, mais o 100 da União, disso daqui 75%, né, 75,06% vai para a reserva individual, então isso dá R$150,12. Então você colocou R$100 e viu no seu extrato R$150.
E não 200 como alguns imaginam, né, pessoal? Porque esse 7% é para custos e esse 17,94% é para o fundo de cobertura de risco coletivo. E esse percentual que vai para o fundo de cobertura, né, ele é considerado conservador. Ele era mais alto em abril de 2018. Até abril de 2018 ele estava em 21,53% e aí baixou para 17,94%. Foi uma coisa boa, né? E a cobertura em caso de morte e invalidez na FUNPRESP ela é considerada excelente. A gente vai ver como que... Sim, isso aqui tem que ser adequado aos dados atuariais do FUNPRESP. Como foi colocado um percentual alto, né, conservador, e o número de morte, o número de invalidez foi se revelando abaixo, é obrigatório ir se adequando. Então já foi adequado para baixo. Mas se acontecesse, por algum motivo, né, de começar a aumentar o número de mortes, de invalidez, além do que está na previsão deles, teria sim que aumentar o para o FCBE. Mas não parece ser o sentido do que a coisa está caminhando, né? A taxa de administração do plano é 0%, e a taxa de administração, pessoal, ela prejudica mais do que a taxa de carregamento. Então a taxa de carregamento aí, que é 7%, ela é alta, mas a taxa de administração é 0%. A taxa de administração ela incide todo ano sobre todo o patrimônio. Então uma taxa de administração de 1%, 2% já prejudica muito, né, ao longo do tempo. E outra questão aqui, pessoal, taxa de carregamento. Ela vai, recentemente também, né, isso foi recente, ela está prevista de baixar para 6,5% após 6 anos de filiação ao plano e chega a 4,5% após 12 anos de filiação ao plano. Então, assim, a FUNPRESP também já começou a se movimentar para baixar essa taxa de 7%, mas somente após 6 anos, né, que baixa um pouquinho, aí continua baixando de pouquinho, até chegar quando a pessoa tem 12 anos de FUNPRESP, a taxa vai cair para 4,5%. A diferença vai para a reserva acumulada do participante, para a RAP. Então, de 4,5 aqui teria caído 3,5. Não, 2,5, né? Então aqui aumentaria mais 2,5. Oi. Tá. Entendi. Sim, Mas aí ela só vai existir também para bancar os custos da entidade. É uma entidade sem fins lucrativos, né? Então só faria sentido instituir essa taxa de administração, né, para fazer frente aos custos da entidade, que em princípio isso já é suficiente, né? Sim, 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 sim. Ok. Outra questão, pessoal, há também uma contribuição administrativa de 2,5% sobre o valor da aposentadoria e pensão na fase de recebimento. Essa informação ela não é muito divulgada, mas existe, e a gente já vai considerar isso na nossa simulação financeira. Então, na fase de recebimento, né, vamos supor que você vai receber lá 5 mil por mês da FUNPRESP. Sobre 5 mil, 2,5% é um custeio administrativo que vai para eles. Tributação, tem que ser escolhida a tributação quando você vai aderir lá. Você pode escolher entrar na tributação progressiva ou na regressiva, né? A tributação progressiva, né, ela é sujeita a ajuste na declaração anual e ela também é a escolha padrão se a pessoa não fizer a opção. Isso aqui, então, tem que tomar cuidado. Porque, no geral, né, não é vantajoso para a gente escolher a tributação progressiva. Porque é a tabela que a gente já está acostumado do imposto de renda, né, dos 0%, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Mas como a pessoa também vai estar recebendo a aposentadoria no regime próprio, né, limitado ao teto do regime geral, toda a renda da FUNPRESP aqui estaria se enquadrando nos 27,5%. Aqui, no caso, então, faz mais sentido escolher a tributação regressiva, né, que está prevista lá na Lei 11.053 de 2004. E a informação que a FUNPRESP passa aqui, 95% escolhem essa opção. É uma tributação definitiva na fonte, não se sujeita a ajuste na declaração anual, né? Então aqui é de acordo com o tempo investido de cada aporte. Então até 2 anos, a alíquota começa em 35%.
Aí a cada 2 anos vai caindo 5%, 30, 25, 20, 15. Acima de 10 anos, a alíquota de imposto de renda é de 10%. Essa é uma vantagem, né? Essa questão da tributação regressiva é uma vantagem. A gente vai discutir um pouquinho disso nas perspectivas futuras. Quando começa a receber, sim. Então vamos dizer. Então você vai começar a receber. Vamos dizer que você vai receber 5 mil por mês. Você está na tributação regressiva em 10%. O bruto vai ser 5 mil, 10% vai ficar como imposto, de forma definitiva, né? Então você vai receber 4.500, digamos assim. A gente já vai calcular na nossa simulação o valor líquido, né? Já vai tirar o imposto de renda, já vai tirar aquela taxinha de 2,5% que vai para a FUNPRESP. Mas aqui, você estaria sendo tributado em 27,5% se escolher a progressiva. Então é uma situação pior. Pessoal, aqui a política de investimento atual na FUNPRESP, né? Mais como curiosidade, essa política ela é válida de 2018 a 2022, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo a gente vai discutir ele depois, ele é paritário, né? Assim como os outros conselhos lá são paritários também, metade é indicado pelos patrocinadores, metade é eleita pelos participantes. Então, pessoal, a política vigente para aplicação, né, do nosso dinheiro lá, atualmente é essa daqui. Depois ela é detalhada em outras tabelas, para cada classe dessa. Então, basicamente aqui, pessoal, renda fixa, o objetivo é 80%, mas há uma flexibilidade para variar de 60% a 100% da carteira. Renda variável, o objetivo é 5%, mas pode variar de 0% a 20%. Esses dois aqui são 0%. Então, investimentos no exterior, o objetivo é 2%, podendo variar de 0% a 5%. E isso aqui é importante, operações com participantes. O objetivo é 13% e pode variar entre 0% e 15%. Aqui o índice de referência de rentabilidade para cada segmento desse, né, pessoal? Para a renda fixa, esse índice de referência é um orientador, né? É um critério que eles usam para poder decidir, né, os investimentos. No caso da renda fixa, então, é 60% do IPCA mais 5% ao ano e 40% esse índice IMA B5+, que é um índice para refletir a rentabilidade do papel Tesouro IPCA+, com vencimento acima de 5 anos. Renda variável, a referência é o IBRX 100, que basicamente é o desempenho médio das 100 ações mais negociadas na Bolsa. O investimento no exterior aqui é basicamente o câmbio, né? A taxa de câmbio, não é muito relevante aqui. E operações com participantes, aqui o índice de referência é IPCA mais 6% ao ano. Mas chega a superar isso daqui. Porque operações com participantes, pessoal, é o empréstimo consignado, que já está sendo praticado, né, na FUNPRESP. E as taxas efetivas anuais elas vão de 10,82%, que isso equivale a 0,86% ao mês, até 21,32%. Isso aqui é para empréstimo de 6 meses, isso aqui é para empréstimos de vencimento em 5 anos. Isso aqui equivale a 1,62% ao mês. Então, pessoal, isso aqui é uma forma de aumentar a rentabilidade do plano com baixo risco. De certa forma, né, é bom para quem pega o empréstimo, está precisando, é uma taxa que é mais vantajosa, muitas vezes, do que uma instituição financeira. E é muito bom para a instituição que, num baixo risco, ela consegue uma rentabilidade de até, por exemplo, 21% ao ano. Uma rentabilidade muito boa. Vamos ver como é que fica, então, na FUNPRESP o cálculo, né? Apostadoria normal, validez e pensão por morte. Como é que é a apostadoria normal, né? O valor que vai ser recebido vai depender basicamente do patrimônio que você acumular. Aí vai ser transformado em renda esse patrimônio que você acumulou até a sua expectativa de vida. Todos os benefícios lá têm o 13º, então pensão, aposentadoria por invalidez, aposentadoria normal, todos eles pagam 13 salários por ano. Esse adicional de aposentadoria normal, para quem deve contribuir por menos de 35 anos, isso está na lei dos 1.618. Isso aqui, hoje, né, é válido para mulheres, né, que contribuem por 30 anos, e também aposentadorias especiais. Por exemplo, a do portador de deficiência, né, que contribui menos do que 35 anos também. Então, como é que funciona? É um multiplicador que é aplicado sobre o montante que a pessoa acumulou.
no momento de se conceder a aposentadoria. Esse multiplicador é 35 sobre o tempo que a pessoa deve contribuir. Então, a mulher, por exemplo, que hoje tem que contribuir por 30 anos, 35 sobre 30 dá 16% a mais no montante. Então, quando ela for calcular, quando ela for se aposentar, o montante que ela juntou é aplicado esse percentual. Isso aqui é bancado pelo FCBE também. Para quem deve contribuir por 25 anos, que é o mínimo aqui, né? É uma aposentadoria especial. Por exemplo, é o caso da policial mulher, atualmente. Isso chega a representar 40% a mais no montante. Então, no momento dessa pessoa se aposentar, pega o valor que ela conseguiu acumular ao longo do período e coloca esse multiplicador a mais no montante para calcular o valor da renda mensal dela. Como é que entre aspas, né, fórmula da aposentadoria normal? A reserva que a pessoa acumulou, mais o adicional de aposentadoria normal, se ela tiver direito, e converte em renda mensal, considerando aí a taxa de juros atuarial anual adotada pelo plano, ou seja, o dinheiro continua rendendo, né, há juros também durante a fase de recebimento. Essa taxa é de 4%, é IPCA mais 4% atualmente, né, e considerando a expectativa de vida do participante na data de concessão do benefício. A FUNPRESP usa uma tábua de mortalidade chamada RP2000 geracional, em que aproximadamente a expectativa de vida do homem é 86 anos e da mulher 87 anos. É bem acima já do que a tábua usada pelo regime geral, né, pelo INSS, que é a tábua do IBGE. Já prevendo, né, que para os servidores públicos, né, a expectativa de vida é um pouco diferenciada mesmo. O valor da aposentadoria normal, pessoal, isso aqui é importante, ele é recalculado todo ano. Então, o dinheiro está lá rendendo, né? Então, todo ano é feito esse recálculo. Ele vai pegar o saldo remanescente na conta, o tempo remanescente até você alcançar a expectativa de vida calculada lá quando foi concedido o benefício e a taxa de juros atuarial adotada pelo plano para aquele período. Então, todo ano isso vai sendo recalculado, né? Então, o desempenho ele pode ser melhor, um desempenho melhor do que a meta atuarial tende a aumentar um pouco o benefício no ano seguinte. Então, se alcançar IPCA mais 6% ao ano e a IPCA mais 4% ao ano, a sua aposentadoria provavelmente vai ter um ganho real no ano seguinte. Ela superou a meta atuarial, né? Ou o contrário também, se a meta era IPCA mais 4, alcançou IPCA mais 3, no ano seguinte a gente já viu uma pequena perda no valor. A aposentadoria por invalidez. Aqui a aposentadoria por invalidez, o primeiro ponto é que ela tem uma carência de 12 meses, exceto para acidente de trabalho. Então, para algumas pessoas, o que algumas pessoas fazem é contratar uma espécie de seguro para invalidez, né, para os 12 primeiros meses. A FUNPRESP tem isso daí, né, uma parcela adicional de risco lá que pode ser contratada e que, vamos dizer, te daria essa segurança nos 12 primeiros meses para o caso de invalidez. O valor independente do saldo acumulado na reserva individual do participante, a gente vai ver a fórmula aqui, né? Ela começa a consumir na reserva individual e quando essa se esgota, começa a vir os recursos do FCBE. E é reajustado pelo IPCA em janeiro de cada ano. Como é que é, então, a aposentadoria por invalidez? Ela pega a média das 80% maiores contribuições para o regime próprio e para o RPC, o regime de previdência complementar, subtrai o que o regime próprio está pagando para a pessoa, incluindo o benefício especial de aposentadoria por invalidez, e multiplica por esse fator aqui, que é o percentual de contribuição médio por 8,5%. Se a pessoa sempre contribuiu sobre 8,5%, esse fator vai dar 1. 8,5 sobre 8,5 vai dar 1. Se ela contribuiu sempre sobre 7,5, vai ter uma queda aí de uns 12% aqui. Então vamos considerar que a pessoa sempre contribuiu sobre 8,5, isso aqui dá 1, esse fator. Então se a média da pessoa, por exemplo, for de 20 mil reais, por exemplo, e o regime próprio estiver pagando para ela de aposentadoria por invalidez, digamos, 8 mil reais, já incluindo o benefício especial no caso, 20 mil menos 8 mil, daria 12 mil. Então a FUNPRESP vai pagar de aposentadoria por invalidez 12 mil reais, independente do saldo que tenha na conta da pessoa. A pensão por morte, a fórmula é parecida, há uma diferença importante que ela não possui carência, então assim, não tem esse problema dos 12 primeiros meses, né? Não está coberto. Ela é vitalícia, independente da idade do cônjuge, diferente da regra do regime próprio, né, que não é sempre vitalícia.
O valor independe também do saldo na reserva individual do participante. Começa a consumir na reserva individual também. Quando ela se esgota, vai para o FCBE. E é reajustado pelo IPCA em janeiro de cada ano também. Como é que funciona? A pessoa que está na ativa, nesse caso aqui, né? Esse percentual de contribuição média sobre 8,5 vai dar 1 também, né? A gente vai eliminar. Então a fórmula é igual a outra, só que a diferença é que ele multiplica por 70% aqui. Então no nosso exemplo numérico, né, se a média das 80% mais contribuições for de 20 mil, e o regime próprio estiver pagando 8 mil de pensão, incluindo o benefício especial, isso aqui daria 12 mil. Aí 12 mil vezes 70%, vai cair 3.600, né? Vai dar uns 9 mil e alguma coisa aqui. No caso da pessoa já estar aposentada, né, o valor da pensão é o valor que ela vinha recebendo da aposentadoria normal, vezes 70%. Então, se a pessoa estava vindo recebendo de aposentadoria normal da FUNPRESP 10 mil por mês, por exemplo, ao morrer, né, e deixar a pensão vai ser de 7 mil, que é vezes 70%. Aqui a questão da sobrevida além da expectativa de vida. Então, lá na FUNPRESP, todo benefício é concedido considerando a expectativa de vida. Em caso de sobreviver além dessa expectativa, o valor passa a ser 80% do que vinha sendo recebido, de aposentadoria normal, invalidez ou pensão por morte. Esse valor também é bancado pelo FCBE, né, o fundo coletivo lá, e é reajustado pelo IPCA em janeiro de cada ano. Então, aqui nesse exemplo, né, a pessoa faz adesão, tem todo um período para acumular, é concedida a aposentadoria, por exemplo, a pessoa atingiu a expectativa de vida, digamos aí 87 anos, por exemplo, e ela vai viver até os 100 anos, ela vai continuar recebendo, só que 80% do que vinha recebendo, bancado pelo FCBE nesse caso. Alguns aspectos de segurança, pessoal, para fechar a parte de FUNPRESP aqui. A gente tem que considerar que todas as carreiras do Serviço Público Federal elas estão no FUNPRESP, incluindo juízes, procuradores. No caso de juízes e procuradores, pessoal, é a FUNPRESP do Judiciário, mas é a mesma lei que regulamenta a matéria, que é a Lei 12.618. E a FUNPRESP do Judiciário, inclusive, ela tem uma regra muito desvantajosa de validez e pensão. A regra da FUNPRESP do Executivo e do Legislativo é melhor. Enfim, todas as carreiras, né, do TCU, Receita, CGU, Banco Central, Polícia Federal, Previc. Então, você tem muitas pessoas interessadas e acompanhando os resultados da FUNPRESP, né? A composição é paritária, pessoal, do Conselho Deliberativo. No caso, é 6 membros e a presidência é do patrocinador. Do Conselho Fiscal, que são 4 membros e a presidência é dos participantes. A presidência aqui ela é importante porque é o voto de desempate, caso empate a votação. E o Comitê Gestor de Assessoramento, que também é previsto, são 6 membros. Todos os conselhos são meio a meio, né, a composição. O plano ele é individualizado na modalidade de contribuição definida, então muitos dos problemas que a gente vê aí de fundos de pensão são porque eles são na modalidade de benefício definido. Então pode gerar um déficit muito grande mesmo, né? Aqui não, aqui a pessoa vai se aposentar com uma renda de acordo com aquilo que ela realmente juntou. Aqui outro aspecto importante, estão sendo criados perfis de investimento na FUNPRESP. Isso está no regulamento e também conversando lá com o gerente lá de atuário, ele disse que a previsão é até 2019 esses perfis já estarem implementados e indo, né? Exatamente. Então a escolha do perfil conservador, por exemplo, né, vai permitir investimentos apenas em títulos públicos. Então, nesse caso, reduzindo muito o risco de perdas em investimentos mais arriscados. Sim, com certeza vai ter todo ano mudar o perfil, né? Ele comentou que isso está em implementação ainda, não está definido, mas assim vai ter um perfil padrão, igual tem na área privada, né? Acho que faz tipo um perfil ciclo de vida, que começa investindo um pouquinho mais em renda variável e com o tempo vai ficando só em renda fixa. Essa é uma forma de se proteger para caso a pessoa não sinta confiança naquela diretoria que está ali naquele momento, ela escolhe o perfil conservador e aí todo o dinheiro dela sendo aplicado em títulos públicos, né, o risco que ela está correndo é muito baixo.
Outra questão é uma entidade de direito privado, a FUNPRESP, né? Então o dinheiro que está lá pertence ao participante. Algumas pessoas questionaram o caso do GDF, que unificou dois fundos de previdências que haviam no GDF, né? Só que o detalhe é que ambos eram regimes próprios. Ambos eram, de certa forma, dinheiro do governo, digamos assim, né? O tal do DF-Prev, que era um fundo deficitário para os servidores que ingressaram até o final de 2006, e o fundo novo, que era o IPREV, que era superavitário para os servidores que ingressaram posteriormente. Ambos eram regimes próprios e o governo do Distrito Federal resolveu juntar os dois fundos. Isso não aconteceria com a FUNPRESP é uma entidade de direito privado, o dinheiro que está lá não é da União, né? Você tem a questão do extrato online para